No programa de hoje. Atentos à evidência. A seguinte gravação foi compartilhada por um homem em suas redes sociais. Ele estava em sua casa. Era tarde da noite, quando começou a escutar latidos de cachorro em sua rua. Ele conta que isso não é comum. Olhou pela janela e não viu nada, mas os latidos continuavam. Então ele decidiu olhar a câmera de vigilância de sua casa, e foi aí que ele ficou completamente espantado com o que viu. Atentos à evidência. Mas o que era isso? Na gravação, aparece um vulto, uma sombra, que aparece do nada. Aquilo parece flutuando atrás do carro, anda por alguns centímetros e depois desaparece. A pergunta é, o que será que era isso? Aquilo parecia ser humanoide, como se fosse uma pessoa, porém baixa e com um formato um pouco estranho. Ele conta que era tarde da noite, e esse horário não tinha pessoas na rua, ainda mais criança. Então o que é que era aquilo ali? Será que era apenas ilusão de ótica? Algo que passou na frente da câmera? Ou seria uma manifestação paranormal? Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Como sempre, é você que tem a última palavra aqui nesse canal. Então comente aqui embaixo. E não esqueça de deixar o seu like. O seu like é muito importante. O seu comentário e compartilhar esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais. A seguinte evidência foi captada por um homem que estava andando de moto. Ele estava filmando a sua viagem, quando a câmera filmou algo muito estranho que aparece atravessando a rua. Algo que deixou muitos confusos. Atentos à evidência. Mas o que será que era aquilo? Uma figura pequena, que parece correndo atravessando a pista. Ela parece vir debaixo do caminhão. Agora, o que seria aquilo? A gravação é curta, porém deixou muitos confusos, se perguntando o que é que era aquilo. Alguns diziam ser uma evidência real de um suposto duende. Já outros dizem ser apenas um rato. E você, o que acha sobre essa evidência? O que será que era isso? É uma gravação que é no mínimo estranha. Uma mulher instalou câmeras na entrada principal de sua casa. Ela instalou 3 câmeras, que filmam o mesmo local, só que em ângulos diferentes. Mas em uma certa noite, quando ela foi revisar a filmagem, ela percebeu algo muito estranho, que só aparece em uma das câmeras. Mas aquilo deveria aparecer nas outras câmeras. Atentos à evidência. Ahí está, y pasó el carro en las 3. Tres, 7 de la mañana.
del gas alumbrando. Ahí anda alumbrando. Quem são aquelas pessoas? Como aquelas pessoas aparecem somente em uma câmera? Por que elas não são captadas pelas outras câmeras? Você pode ver que antes passa um carro e ele aparece em todas as câmeras. O que é aparecer? Já aquelas pessoas só aparecem em uma das câmeras. Como isso seria possível? Se ela passou ali embaixo, ela deveria ser filmada pelas duas câmeras. A pergunta é, o que será que era aquilo? Aquilo parecia ser 3 mulheres, vestidas iguais, com aparência similar. O mais estranho é um relato de um vizinho. No outro dia, ele disse que escutou algo muito estranho vindo do lado de fora. De repente recebeu uma notificação de sua câmera. Quando ele abriu a janela, olhou para a rua e não viu nada. Será que era isso? Uma manifestação sobrenatural que aconteceu nesse vídeo? O que será que era isso? Apenas uma falha na gravação? Qual a sua explicação para esse vídeo? É um vídeo um tanto quanto estranho e intrigante. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que será que aconteceu aqui? O que será que era aquilo? Por que aquilo não apareceu nas outras câmeras? O caso a seguir foi compartilhado por uma norte-americana. Ela tem uma área de lazer no fundo de sua casa. Uma certa noite, ela escutou o barulhos vindo dessa área, mas quando viu, não havia ninguém lá. Então ela decidiu olhar as filmagens da câmera. E foi aí que ela viu o seguinte. Atentos. O que essa mulher viu deixou ela completamente assustada. Uma sombra que aparece em seu quintal. Uma sombra branca e translúcida, que parece do nada, caminha e depois some. Ela acredita que isso seria uma evidência real de um suposto fantasma. Essa gravação é bastante interessante. Aconteceu com um homem que estava fazendo uma trilha em um bosque. Ele conta que nunca foi de gravar as suas trilhas, pois esse é seu momento de tranquilidade. Mas nesse dia, ele iniciou uma gravação, pois pensou ter visto algo escondido entre os galhos. A princípio, ele pensou ser um animal, mas logo percebeu que aquilo não era nada conhecido. Confira. Hey. Hey, man. Man. O vídeo original publicado por ele dura mais de 20 minutos. O jovem depois entrou na floresta para procurar o que é que era aquilo, mas ele não conseguiu ver nada. Mas minutos depois, ele filma o seguinte.
Aqui ele estava determinado a encontrar aquele estranho ser que ele havia visto no bosque. Hey. Hey, where are you? De acordo com o homem, o que seus olhos viu não era humano. Ele conta que na hora ficou tão confuso que esqueceu que estava gravando, apenas queria ver com seus próprios olhos, senão ele tinha filmado mais aquele estranho ser. Mas a câmera gravou relances daquela estranha figura, uma figura muito estranha e assustadora, que parecia ser humanoide. Agora, o que seria isso? Seria algum tipo de entidade? Alguma criatura desconhecida? Talvez o Skinwalker? O que você acha? O que será que era isso que estava naquele bosque esse dia? É uma gravação muito estranha. Eu quero saber a sua opinião sobre esse vídeo. Comente aqui embaixo. A seguinte gravação, eu não tenho muita informação, porém, viralizou bastante em redes sociais. Nela mostra um grupo de pessoas que está em estacionamento, filmando algo que está em cima da tubulação, algo que deixou muitos intrigados. Atentos. Что за фигня? Mas o que será que seria isso? Essas pessoas estavam ali filmando, e tinha alguma coisa que estava ali em cima tentando se esconder. Eu não sei se isso seria um simples animal, mas se fosse, não iria juntar tantas pessoas assim para estar filmando aquilo. É uma gravação muito estranha e intrigante, que eu encontrei na internet, mas não tem muitas informações. A pergunta é, o que será que era aquilo que estava chamando a atenção das pessoas? Seria apenas um animal, um simples macaco que estivesse ali em cima? Ou seria alguma criatura, uma figura desconhecida? Qual sua opinião para este caso? This is my hair, and it went viral. Making TikTok. O seguinte caso também foi compartilhado no TikTok. Mostra um homem chamado John que escutou um estranho barulho do lado de fora de sua casa. Ao investigar, ele viu uma estranha figura que estava no fundo do quintal. Atentos. I don't know what's going on. Hello? Do you hear that? Hello? 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 Hello?
Ao perceber aquela presença, John entra rapidamente em sua casa. Ele não sabe o que era isso, se era um intruso ou se era algo de paranormal, pois ele disse que aquela figura tinha os olhos vermelhos. Hello? Agora, o que seria isso? Apenas um intruso? Ou seria uma manifestação sobrenatural? Hello? 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 Essa gravação foi compartilhada pelo canal La Huela del Terror. Um inscrito compartilhou essa evidência, onde em uma noite, a câmera de vigilância gravou algo muito sinistro andando pela rua. Era altas horas da madrugada, quando a câmera gravou o seguinte: atentos. Mas o que será que era aquilo? Na gravação, aparece uma figura, mas que parece ser uma pessoa caminhando. A princípio aquilo parecia ser apenas uma pessoa que vem caminhando, mas no final, ela parece ficar um pouco transparente. Para e fica olhando para a câmera. Logo depois, ela desaparece. Agora, o que seria isso? Seria um fantasma? Bom, muita gente disse que talvez isso não seria um fantasma, pois aquilo tinha uma sombra. Poderia ser sim uma pessoa. Mas o que uma pessoa estaria fazendo altas horas da noite, andando pela rua dessa maneira? Além de parar e ficar olhando diretamente para a câmera por alguns minutos. É uma gravação muito estranha e assustadora. Imagine você acordar de madrugada, olhar pela janela da sua casa e se deparar com uma figura assim, olhando em sua direção. Dá calafrio só de imaginar, não é mesmo? Postada lá no TikTok. Um jovem gravou esse vídeo na província de Jujuy, na Argentina. O que seria uma aparição de uma suposta criatura muito conhecida lá na Argentina. Uma criatura conhecida como o Duende Henrique. Por aí cito, foi o jovem que compartilhou esse vídeo. Ele se dedica a visitar lugares ao redor do mundo. Porém, em um dos seus vídeos, ele gravou algo que seria essa suposta criatura. Atentos. Día en que una entidad apareció en un video y no me di cuenta. Esto pasó un día que me fui solo a un lugar llamado El Angosto de Jaire, en la provincia de Jujuy. Como pueden ver, daba un poquito de claustrofobia, ¿no? Ese día salió todo normal, grabé, edité y subí el video. Y cuestión que no me di cuenta de un pequeño detalle hasta que alguien comenta esto. Por ahícito me parece que te venían siguiendo, o capaz que fue el pitufo Enrique. Lo primero que pienso es ¡ah, se mamó! Pero después entro a ver qué onda y me encuentro con esto. Ya que estamos acá, aprovecho de contarles que este angosto es larguísimo, o sea, me estuvieron diciendo... ¿Lo viste? Ya que estamos acá, aprovecho de contarles que este angosto es larguísimo, o sea... Vale aclarar que estuve solo en todo momento, no me había cruzado a nadie en el camino. La verdad que la primera vez que lo vi me cagué todo, pero bueno, pasan qué cosas, ¿no? Acá abajo te dejo el video completo si quieres verlo. Chao. Podemos ver que o jovem entra em uma espécie de caverna, mas reparem bem atrás dele, bem no fundo, é possível ver uma silhueta de uma figura que parece estar usando um manto vermelho, e que estava olhando fixamente para aquele jovem. Muitos dizem que pode se tratar do Duende Henrique, uma criatura mística que teve a sua primeira aparição nos anos 2000, em Santiago, na Argentina. A história conta que 2 policiais de uma cidade viram essa estranha criatura em uma praça. Uma criatura pequena, que parecia ser um menino.
O caso ficou bastante popular que passou na televisão. Daí pra cá, vários relatos desse mesmo ser vêm sendo relatados em toda a Argentina. Agora, sobre esse vídeo, o que você acha? Seria uma evidência real? Seria essa suposta criatura conhecida como Duende Henrique? Bom, isso cabe a você decidir. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Como sempre, é você que tem a última palavra. Essa gravação é curta, porém assustadora. Eu não tenho muita informação sobre ela, mas nela acontece algo muito sinistro. Uma mãe acordou durante a noite com estranhos barulhos em sua casa. Quando ela foi até o quarto do seu filho, ela gravou algo muito perturbador. Confira. Ao entrar no quarto, ela se depara com uma cena muito estranha. Seu filho estava levitando enquanto estava dormindo. Como eu disse, eu não tenho informações sobre esse vídeo. Eu não sei se trata de uma cena de um filme, ou se é um caso real, ou até mesmo combinado. Mas imagine você passar por uma situação dessas. Dá calafrio só de imaginar.